Vou testar em detalhe o Samsung Watch 5 Pro. Vou-te contar como é que foi a minha experiência, dizer-te o que é que eu gostei mais, o que é que poderia ser melhor, fazer uma pequena comparação com o Apple Watch em termos de precisão, também com o Forerunner 955, um dos mais recentes relacionado com performance, e depois, claro, dar-te a minha conclusão final. Neste canal tens um novo vídeo todas as semanas relacionado com tecnologia, muita dela até focada no exercício, portanto se quiseres acompanhar não te esqueças de subscrever, e para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho essa informação. O Watch 5 Pro é um relógio GPS muito completo, com características muito específicas para quem procura algo focado no lifestyle, mas atenção que desta vez traz funcionalidades focadas para atletas. Para que consigas perceber melhor todas as funcionalidades deste equipamento, eu vou dividir entre três grandes áreas, que são elas o lifestyle, a saúde e o exercício. Vais poder selecionar entre duas versões, o Watch 5 e o Watch 5 Pro. Dentro do Watch 5 tens de 40 e 44mm, o Watch 5 Pro acaba por ser superior. Dentro destas duas versões que eu partilhei contigo, podes ainda selecionar Wi-Fi ou então Wi-Fi e LTE. Portanto, depois é apenas uma questão de utilização e procurares aquilo que faz mais sentido. Ele tem um design muito elegante, com um display de elevada qualidade, e no momento em que estás a personalizar este equipamento para ti, podes selecionar as braceletes que fazem mais sentido para adaptar mesmo a 100%. Nem parece que ele tem resistência militar, pois passou em vários testes. Mas vamos passar para o lifestyle. Aqui devo dizer que ele é super completo. No momento em que instalas a aplicação, ficas logo apto não só a receber notificações, mas a fazer uma integração perfeita, neste caso com Android, claro. O que é que tu deves considerar aqui? Assim que colocas a aplicação, passas a receber as notificações, as mensagens, seja WhatsApp ou mesmo e-mails, tens todas essas possibilidades e também de responder, portanto não é só verificar a informação. Eu acho que é um ponto aqui muito completo e interessante, pois exatamente no momento em que fazes esta ligação não tens de andar a ativar em outras opções nas definições, ele fica todo a funcionar na perfeição. Para mim, isso é um ponto muito positivo. Uma característica bastante interessante é a possibilidade de colocar aplicações terceiras, isto também devido à Google, obviamente. É quase como, imagina que tens um conjunto de ferramentas preparadas para serem utilizadas e no momento em que tu começas a instalar, podes colocar o dobro ou o triplo das funcionalidades que já tens. Em termos de navegação, tens três possibilidades. A primeira é utilizar o touchscreen. Para cima ou para baixo podes tocar para selecionar também. Depois tens os botões laterais, que de uma forma muito simples permitem o acesso à informação. Interessante quando estás no modo performance, pois com as mãos suadas eventualmente clicar no botão faz mais sentido. E por fim, se circular ligeiramente aqui à volta, eu posso simplesmente rodar e verificar toda a informação que está no menu. Portanto, é uma terceira possibilidade. Para acesso rápido ao menu, passas de baixo para cima, onde tens todas as aplicações. Depois, de cima para baixo, tens as configurações, tudo aquilo que tu podes alterar e também a informação sobre a bateria. Da direita para a esquerda, tens informações relacionadas com a saúde, neste caso todos os dados que são combinados, assim como podes ativar imediatamente a corrida, a caminhada, a bicicleta, qualquer tipo de exercício. E depois, da esquerda para a direita, tens a informação sobre o tempo. E agora vamos falar de autonomia. Pois bem, este é um ponto que todos nós privilegiamos, mas ao mesmo tempo temos de nos recordar que estamos a falar de um display AMOLED, de um conjunto de características que acabam por ter um consumo superior. Eu diria, pelo menos no teste que eu fiz, que ele, depois de estar com a carga a 100%, se fizermos um exercício de 5 km, ele vai demorar aproximadamente 2 dias até gastar por completo. Obviamente que isto vai sempre depender de vários fatores. Eu posso ainda reduzir aqui o tempo quando ele está a mostrar toda a informação no display. Eu diria, para teres uma informação assim mais precisa, entre 2 a 3 dias aproximadamente, dependendo do teu estilo de utilização. E agora vamos falar sobre a saúde. Sem dúvida que eles aqui não brincam em serviço. Tem muitos detalhes, muitas informações para aquelas pessoas que se preocupam muito não só com a saúde, mas também com o status fitness. Podes obter informações mais detalhadas sobre a saúde, tens a informação sobre os passos, a atividade diária, o histórico do exercício, alimentos, como é que dormiste, a frequência cardíaca, o nível de stress, água, oxigênio no sangue. Todos estes dados estão disponíveis na zona de saúde, que podes verificar no relógio ou então na aplicação. Aqui tu podes recolher informação muito detalhada sobre os batimentos cardíacos, o nível de oxigênio no sangue e também o nível de stress. Já agora, em relação ao nível de stress, depois acabas por ter alguns exercícios que podes garantir que estás sempre com os níveis mais regulares. Podes fazer a leitura da pressão arterial e também ECG, eletrocardiograma. Chama a atenção aqui para um ponto que deves ter a aplicação num equipamento que é da Samsung. Pelo menos eu fiz um teste
com uma outra marca e não conseguia obter estes dados, ele pede mesmo para abrir uma aplicação num equipamento que seja da própria marca. Portanto, tem isso em consideração. Um ponto que eu gosto sempre de clarificar está relacionado com o eletrocardiograma. Aqui tens uma linha indicadora que te vai dar informações sobre o teu status fitness para juntar toda esta informação que podes verificar na aplicação. Contudo, se precisares de algo médico, deves procurar um profissional para teres toda a informação que precisas, obviamente. Depois temos a medição da composição corporal. Eu achei este dado muito interessante. Ou seja, em apenas 1 ou 2 minutos tu consegues obter um conjunto de informação relacionada com a massa gorda, com o músculo, a gordura corporal, o IMC e também a água corporal. Todas estas informações são acessíveis através do próprio equipamento. Mais dados, novamente, consegues obter sobre a tua saúde. Uma das novidades é o sensor de temperatura, que utiliza infravermelhos para obter dados mais precisos, e aqui o que eu quero salientar é que dá a possibilidade a outras marcas de criarem aplicações que vão utilizar esta funcionalidade. Portanto, acredito que em breve vamos ter aqui um conjunto de características extra que podemos utilizar neste tipo de equipamentos. Um dos pontos interessantes que ele tem, que acontece com outros equipamentos, está relacionado com o registro do sono. Algo bastante importante, mas mais importante ainda é a forma como ele faz a leitura da informação e não só te dá algumas dicas, mas como orientações de como é que podes melhorar. Ou seja, podes ver a informação em detalhe e saberes o que é que podes fazer para melhorar, ou pelo menos para tentar dormir um pouco melhor, se for esse o teu caso. Portanto, devo dizer-te que todos estes dados relacionados com a tua saúde estão combinados devidamente na aplicação e que ele consegue ler todos estes pontos e depois atribuir-te aqui informação quase resumida para saberes realmente qual é que é o teu status fitness. E agora vamos falar sobre exercício. Eu tive a possibilidade de fazer alguns treinos e posso dizer-te que no momento em que inicias uma corrida, por exemplo, tens informação basilar que vais necessitar, nomeadamente a distância, o pace, os passos, as calorias. Todos estes dados depois também são devidamente gravados e tens mais detalhes na aplicação. Acaba por ser tudo aquilo que tu necessitas. Agora, se queres ir um pouco mais para a frente, em que procuras treinos intervalados, corredor virtual, isso é algo que na aplicação nativa não está disponível, ou pelo menos eu não localizei até o momento da gravação deste vídeo. Mas há aqui uma possibilidade extra, que é tu podes descarregar aplicações terceiras, como por exemplo o Strava ou o Runkeeper, enfim, seja qual for a aplicação que estás a utilizar, podes fazer essa mesma atualização e tens algo mais completo ou mais enquadrado com aquilo que já estás habituado. E agora vamos para a rua e perceber quais é que são as grandes diferenças comparativamente com dois relógios. O primeiro, o Apple Watch 7. Depois de verificar o gráfico, posso dizer-te que não foi apenas os batimentos cardíacos que bateram certo, mas também o GPS. Achei que estes dois equipamentos estão muito equiparados. E agora vamos passar e perceber as diferenças comparativamente com o Garmin Forerunner 955 Solar. Após analisar os dados, devo dizer que não houve aqui propriamente uma grande discrepância. Contudo, o Garmin acabou em detalhe por estar mais preciso. Eu, quando estou a correr, gosto de fazer linhas retas, ângulos de 90 graus, para perceber também se eles acabam por cumprir, e neste caso o 955 indicou esse mesmo detalhe que eu costumo fazer. Mas, volto a dizer, acabam por estar também equiparados e não achei propriamente aqui uma grande discrepância, tendo em conta que este Garmin é muito focado na performance. Dentro do exercício tens vários dados que podes verificar, onde tens os quilómetros, tens a velocidade média, a frequência cardíaca, a zona de frequência cardíaca também. Todos estes dados podes verificar em pormenor, assim como o mapa, depois no equipamento ou então na aplicação. Dentro do modo de exercício tens aqui em cima a possibilidade de verificar se o GPS já está a funcionar e também os batimentos cardíacos, e podes escolher entre caminhada, corrida, bicicleta, natação, entre muitos outros. Tens ainda a possibilidade de adicionar novos, para isso simplesmente tens de selecionar adicionar e podes percorrer por uma lista que são cerca de 90 modalidades, e podes adicionar também outras, aquela que faz mais sentido para o exercício que vais fazer. A nível de registro do sono e batimentos cardíacos, eu fiz a comparação com o Apple Watch 7 e aqui devo dizer, já tinha feito o teste anteriormente com o Apple Watch e os dados estão muito em linha com aquilo que realmente é a realidade, ou seja, com o tempo certo que eu dormi, também com os batimentos cardíacos tive a possibilidade de fazer a contagem manual, e aqui devo dizer-te no Watch 5 que bate tudo muito certo. Eu acho que são aqueles sensores transversais a praticamente todas as marcas, onde conseguimos obter dados muito próximos ou mesmo super precisos. Portanto, é algo que não te deves preocupar, pois tens aqui uma máquina muito precisa nesse sentido. A nível de carregamento, ele é feito sem fios e em cerca de 30 minutos tens 45% da bateria. Em relação à conectividade,
eu diria que ele tem praticamente tudo aquilo que vais precisar. Podes fazer pagamentos sem fios através de NFC, tens Bluetooth, tens também Wi-Fi e tens ainda LTE. Na verdade, eu acho que é aqui o pack completo de um relógio puro de lifestyle. A nível de fluidez, ele funciona muito bem. Devo dizer que depois de muita utilização, não só o processador, mas a RAM está devidamente combinado. Mesmo quando colocas aplicações que são um pouco mais pesadas, funciona sempre bem, sem qualquer tipo de arrasto. Na versão Watch 5 Pro, a Samsung resolveu incluir algumas características que estão focadas para quem leva isto um pouco mais a sério. Ou seja, tens a possibilidade de introduzir mapas e depois de eles estarem devidamente colocados aqui dentro, podes seguir essa mesma rota, portanto, que é um ponto super importante para quem não só está mais focado na performance, mas faz trail, ou por exemplo faz bicicleta, ou algum tipo de exercício onde precisas desta informação. Ter a possibilidade de ter dados guiados, ou seja, saberes se deves virar, neste caso, à direita ou à esquerda, ou se deves continuar, pode fazer toda a diferença quando estás a fazer exercício numa zona onde não conheces tanto. E ainda tens o trackback, ou seja, estás num determinado local que não conheces tão bem, não tens o mapa, ou seja, não fizeste o upload, mas ele vai reconhecer o trajeto que tu fizeste e vai ajudar a regressar ao ponto de partida. Portanto, algo muito positivo comparativamente com os outros tipos de equipamentos e com as outras versões, o que vem juntar aqui e combinar algo também com um foco maior na performance. Não esquecendo que temos aqui a possibilidade também de colocar aplicações terceiras e utilizar depois todo este hardware e todas estas capacidades deste equipamento. Para utilizar as funcionalidades de navegação é muito simples, deves procurar onde diz rotas ou trajetos, neste caso, deves selecionar, eu já tenho aqui uma, que neste caso foi onde eu fiz o teste, mas vais clicar onde diz adicionar no telefone, portanto o processo depois continua no smartphone, onde tens a possibilidade de importar os ficheiros GPX. Eu já previamente enviei um mail para mim próprio com, neste caso, algumas corridas onde posso descarregar, vou selecionar, faço concluir e imediatamente consegues visualizar a informação. A única coisa que deves fazer é selecionar se é ciclismo ou caminhada. Neste momento não tens um direto para corrida, contudo seleciona a caminhada se for esse o caso e fazes guardar. A partir daí já podes deixar o smartphone novamente, regressas aqui para o smartwatch e agora vamos procurar, passar para o lado, até verificar onde é que temos aqui, neste caso o treino 5 km. Depois simplesmente temos de selecionar, ele fica já carregado e pronto para iniciarmos. No momento em que eu fizer iniciar, ele começa o trajeto e a corrida pode começar. Uma das funcionalidades que ele também disponibiliza é o trackback. Para isso temos apenas de ir às definições e clicar onde diz regresso guiado. Durante o trajeto que eu pude fazer, posso dizer-te que achei bastante preciso. Ele dá as indicações, pode também colocar alguns alertas, seja de vibração ou mesmo com a voz. É algo que te vai ajudar sem dúvida para uma utilização neste momento em bicicleta e caminhada. Portanto, eu espero em breve ter a funcionalidade de corrida para poder experimentar em trail e assim que isso for possível irei fazer também um outro vídeo dedicado. Antes de dizer o que é que eu gostei mais e gostei menos neste relógio GPS, quero apenas recordar que todas as semanas tens um novo vídeo sobre tecnologia neste canal, muito até focada no exercício. Se quiseres acompanhar, não te esqueças de subscrever e para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho esta informação. Muito bem, então o que é que eu gostei mais no Watch 5 Pro? Em primeiro lugar, o design, a qualidade de construção e qualidade do display. Para além disso, também a possibilidade de adicionar novas aplicações, portanto vens aqui poder, neste caso, ter mais funcionalidades do que aquelas que propriamente vêm no equipamento. O hardware, que é um ponto muito importante, não só é de elevada qualidade, mas como tem um conjunto de características que depois tem a possibilidade de expandir, e também, por fim, a precisão. Em relação aos pontos negativos, eu vou salientar aqui a autonomia. Eu acho que aqui isto é um pouco comum, nós gostamos sempre de ter um pouco de mais autonomia para todos os equipamentos, e quando estamos a falar de funcionalidades como ECG ou, neste caso, a pressão arterial, a única possibilidade que temos de aceder a essa informação é se tivermos um Samsung. Portanto, neste caso ele é compatível com Android, mas este ponto em específico só mesmo na aplicação da Samsung nativa, portanto tenho de colocar aqui essa nota. E agora a minha conclusão. Se eu tivesse de escrever este equipamento,
tenho de salientar desde já que tem uma ótima combinação entre exercício e características de lifestyle. Estamos a falar de uma possibilidade de ele estar devidamente integrado com o smartphone, receber as notificações, responder, chamadas, todos esses pontos que são muito valorizados para quem tem esta necessidade de uma ligação direta sempre com o smartphone. Agora, para quem procura exercício, tem um conjunto de modalidades, cerca de 90, que vão permitir que a pessoa esteja sempre enquadrada ou que pelo menos selecione algo no momento em que vá fazer exercício. Ter a possibilidade na versão Pro de colocar mapas, seguir esse mesmo trajeto, ter o trackback, é perceber que estão a pensar também nos atletas e tudo aquilo que eles procuram. O facto de ter o sistema operativo da Google e permitir aplicações terceiras vai abrir aqui um novo mundo para utilizarmos outras aplicações, portanto, eu devo dizer-te que faz aqui mesmo uma ótima combinação para estes dois componentes, exercício e também lifestyle. Acho que é uma ótima opção para Android, sem dúvida que deves ponderar, deve ser um dos equipamentos que tu deves sempre verificar. Se tiveres a possibilidade, passa numa loja, experimenta este equipamento, coloca no teu pulso, tenta navegar no menu e perceber se gostas da forma como toda a informação está apresentada. Todo o outro resto que eu acabei por partilhar aqui, tem isso em consideração no momento em que estiveres a verificar o equipamento. A minha sugestão para ti é que coloques nos comentários se ficaste com alguma dúvida, algum ponto que queiras ver um pouco mais clarificado, que eu sempre que possível irei responder. Portanto, espero que de algum modo tenhas gostado, espero que treines bastante, boas provas se for caso disso e encontres por aí para um próximo vídeo. Até à próxima!